Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Rogério. A gente vai dar continuidade nos nossos estudos, tá? Essa primeira aula, aula 1, vai ser a retomada dos conceitos e propriedades dos radicais, ok? Vamos iniciar aqui com o radical raiz quadrada de 40. Você já sabe que a raiz quadrada de 40 é um número irracional, porque 40 não é um quadrado perfeito, uma vez que nós temos uma raiz quadrada. Então nós vamos fazer a fatoração do 40 aqui no cantinho. 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Como nós temos a raiz quadrada, convém você agrupar o par. Então, retomando o radical e escrevendo na forma de potência, nós temos 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Como o índice é 2, pela propriedade já conhecida índice e expoente, nós aqui cortamos e esse 2 tem a propriedade de sair do radical, essa propriedade que nós estamos vendo. Então vai ficar 2 vezes a raiz do 2 vezes 5, que não teve propriedade de sair de lá de dentro, porque eles estavam elevados ao expoente 1. Então, nós finalizando, temos 2 vezes a raiz de 10. Notem que essa expressão ela é escrita como 2 raiz de 10, ou seja, é suprimido sempre o pinguinho de vezes que existe aqui. E dessa forma nós escrevemos no formato A raiz enésima de B. Vamos colocar uma outra maneira da gente calcular o raiz quadrada de 40. Nós já sabemos que a raiz quadrada de 40 pode ser usada a propriedade do produto entre radicais. Nesse caso, nós vamos decompor o 40 como o produto de dois fatores, sendo um deles um quadrado perfeito. Então, nós temos 4 vezes 10. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10. Nós vamos quebrar esse radical pela propriedade. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10. Nós temos que a raiz quadrada de 4 é 2, e aqui nós temos vezes a raiz quadrada de 10, que nesse caso não tem mais fatoração por ser um radical primitivo. Ok? Vamos pegar um exemplo agora para a gente fazer a volta. 3 raiz de 5. Então, nós temos aqui 3 raiz de 5 como um radical na forma A raiz enésima de B. Nós queremos saber a forma primitiva, então vamos retornar. Se esse 3 está aqui fora multiplicando, um dia ele esteve aqui dentro. Como o índice aqui é 2, então nós vamos devolvê-lo lá dentro com o expoente do mesmo índice. 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Como aqui é 2, pela propriedade, aqui ele cancelaria e sairia, mas nós queremos a raiz primitiva. Então, vamos dar sequência por aqui. Então, nós temos raiz quadrada de 3 elevado a 2, que dá 9, vezes 5 elevado a 1, que dá 5. Portanto, a raiz quadrada de 45.